Elizabeth Angela Margarida Bowes-Lyon nasceu no dia 4 de agosto de 1900. Elizabeth era filha do Lord Glamis, Claude Bowes-Lyon, e de Cecília Bowes-Lyon. O local de seu nascimento permanece incerto até hoje, pois há relatos que ela nasceu na casa de seus pais em Westminster ou em uma ambulância puxada por cavalos a caminho do hospital. Elizabeth foi educada em casa por uma governanta até seus 8 anos de idade, mas em seguida foi matriculada numa escola em Londres para continuar seus estudos. Elizabeth era uma menina muito inteligente. Aos 13 anos, ela passou no exame local de Oxford. A residência da família Bowes-Lyon foi transformada em um hospital para atender os soldados britânicos feridos na Primeira Guerra Mundial. 4 irmãos de Elizabeth serviram no exército inglês. Durante a guerra, sua família também sofreu 2 tragédias. Seu irmão mais velho, Fergus, oficial da Guarda Negra, morreu durante a Batalha de Loos, no ano de 1915. Já seu irmão Michael foi declarado desaparecido no dia 28 de abril de 1917. A família de Elizabeth descobriu 3 semanas depois que Michael havia sido ferido e capturado. Michael permaneceu em um campo de prisioneiros de guerra pelo restante da guerra e quando a guerra acabou, ele voltou para casa. Após o fim da guerra, Elizabeth reencontrou um amigo de infância, o príncipe Alberto, duque de York, filho do rei Jorge V e da rainha Mary de Teck. O príncipe Alberto era um convidado recorrente na casa dos Bowes-Lyon, pois Alberto gostava do ambiente familiar descontraído da família de Elizabeth, que era bem diferente do ambiente formal da família real. Com o passar do tempo, o príncipe Alberto se apaixonou pelo jeito alegre e descontraído de Elizabeth. O príncipe Alberto pediu Elizabeth em casamento pela primeira vez no ano de 1921, porém ela recusou o pedido por ter medo de nunca mais ter a liberdade de pensar e agir como sentia que deveria. Alberto ficou muito triste com a resposta de Elizabeth e declarou que não se casaria com outra mulher. A rainha Mary de Teck, vendo a tristeza de seu filho, decidiu visitar os Bowes-Lyon para conhecer a garota que havia roubado o coração de seu filho. A rainha gostou do jeito de Elizabeth e ficou convencida que a moça seria a única que poderia fazer seu filho feliz e decidiu ajudar seu filho. Os jovens continuaram se encontrando na casa dos Bowes-Lyon e o príncipe Alberto decidiu pedir Elizabeth em casamento novamente em janeiro do ano de 1923 e Elizabeth aceitou seu pedido, mesmo com receio de sobreviver uma vida na realeza. O príncipe Alberto teve a liberdade de escolher Elizabeth, a filha de um nobre que não pertencia a uma casa real. Este ato foi considerado um gesto em favor de uma modernização política na monarquia inglesa. De acordo com a tradição, era esperado que os príncipes reais se casassem com princesas de outras famílias reais para criar alianças políticas. Mas a Casa de Windsor estava disposta a mudar a tradição para permanecer no trono e aparentar estar mais acessível à população britânica. Olá, meus queridos companheiros apaixonados por história. Uma paradinha rápida aqui para pedir o seu like e também pedir para que você se inscreva no canal. Desde já agradeço muito pela sua companhia e se você puder também, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos voltar aqui para o vídeo. Alberto e Elizabeth se casaram na abadia de Westminster no dia 23 de abril de 1923. Após a cerimônia de casamento, inesperadamente Elizabeth colocou seu buquê na tumba de um soldado desconhecido na entrada da abadia. Esse ato foi uma singela homenagem a seu irmão Fergus, algo que virou tradição nos casamentos reais. Após seu casamento, Elizabeth recebeu o título de Sua Alteza Real, a Duquesa de York. O príncipe Alberto sofria de gagueira, o que afetava sua capacidade de discursar, e Elizabeth estava disposta a ajudar o marido. A duquesa
procurou diversos especialistas para ajudar o seu marido, até encontrar Lionel Long. Ela até participou das sessões de terapia para permanecer ao lado de Alberto. O casal teve sua primeira filha, a princesa Elizabeth, no ano de 1926, e a segunda filha, a princesa Margaret, no ano de 1930. Alberto e Elizabeth eram pais que adoravam suas filhas e sempre que podiam estavam sempre juntos das princesas. Contudo, os duques tinham muitos compromissos reais, com isso, tinham que viajar constantemente. No ano de 1927, o casal viajou para a Austrália para abrir o Parlamento da Austrália em Canberra. Elizabeth ficou muito infeliz em deixar sua filha Elizabeth em casa. Elizabeth nunca imaginou que poderia ser rainha consorte, por mais que seu esposo fosse o segundo na linha de sucessão. Mas tudo mudou quando o rei Jorge V morreu em 1936 e Eduardo, príncipe de Gales, o irmão mais velho de Alberto, ascendeu ao trono como rei Eduardo VIII. O rei Jorge V havia expressado antes de morrer suas preocupações particulares sobre o futuro da Casa de Windsor nas mãos de Eduardo VIII. Eu rezo a Deus que meu filho mais velho nunca se case e que nada fique entre Bert e Lilibet e o trono. Durante o reinado de Eduardo VIII, o rei enfrentou uma crise constitucional por insistir em se casar com a socialite americana Wallis Simpson, uma divorciada do primeiro marido e ainda casada com o segundo. Como sabemos, o rei inglês também era o chefe da igreja anglicana, que na época não permitia que pessoas divorciadas se casassem novamente. Os ministros do parlamento acreditavam que o povo britânico jamais aceitaria a americana Wallis Simpson como sua rainha, aconselhando o rei a desistir da ideia de casar com Wallis. Eduardo foi forçado a aceitar os conselhos de seus ministros como monarca constitucional, mas em vez de abandonar seus planos de casamento, ele escolheu abdicar do trono para ficar com a mulher que amava. O príncipe Alberto nunca imaginou se tornar rei e nem queria tal responsabilidade, mas com a abdicação de seu irmão, Alberto não tinha outra saída e se tornou George VI, e Elizabeth foi coroada rainha consorte. Elizabeth e Alberto foram coroados como rainha e rei da Grã-Bretanha, Irlanda e domínios britânicos de além-mar, além de imperatriz e imperador da Índia, no dia 12 de maio de 1937. Elizabeth não gostava de Wallis Simpson, pois a considerava uma mulher promíscua e a chamava de aquela mulher. Já Wallis também não gostava da nova rainha, apelidando de biscoito, por considerar Elizabeth parecida com um biscoito escocês gordo. Wallis e Elizabeth só voltariam a se ver somente no ano de 1972. Alberto e Elizabeth tornaram-se símbolos nacionais de resistência durante a Segunda Guerra Mundial. Elizabeth publicamente se recusou a deixar Londres ou enviar suas filhas para o Canadá, mesmo com Londres sofrendo ataques alemães. A rainha corajosamente afirmou: "As crianças não vão sem mim. Eu não vou partir sem o rei, e o rei nunca partirá." Alberto e Elizabeth visitaram tropas, hospitais, fábricas e áreas do Reino Unido que foram alvos de ataques. As visitas da rainha inicialmente provocaram hostilidade, porque a rainha usava roupas caras e joias, o que irritava o povo que estava sofrendo com a guerra. A rainha se explicou dizendo que o povo usaria suas melhores roupas caso fosse vê-la, então ela estava apenas sendo recíproca. Quando o próprio Palácio de Buckingham foi atingido por bombardeios, Elizabeth disse: "Estou feliz que fomos bombardeados. Me faz sentir que agora posso olhar o East End na cara." Alberto e Elizabeth passavam um dia trabalhando no Palácio de Buckingham, mas o casal passava as noites no Castelo de Windsor junto com as filhas Elizabeth e Margaret, por segurança. O palácio perdeu boa parte de seus funcionários para o alistamento militar e vários aposentos foram fechados e lacrados.
As janelas foram tampadas para proteção contra bombas, e Elizabeth também recebeu treinamento para o uso de um revólver, pois havia temores de uma invasão alemã. Elizabeth se tornou popular por sua personalidade forte e carismática. Adolf Hitler a chamou de a mulher mais perigosa da Europa, por vê-la como uma ameaça aos interesses alemães. Entretanto, como a maior parte do povo britânico, os monarcas tinham apoiado a política de apaziguamento do primeiro-ministro Chamberlain, acreditando que depois da Primeira Guerra Mundial, um conflito armado deveria ser evitado a qualquer custo. O rei George VI pediu para Winston Churchill formar um novo governo logo depois da renúncia de Chamberlain. Apesar do monarca inicialmente suspeitar da personalidade e motivações de Churchill, eventualmente o casal real veio admirá-lo e respeitá-lo. Ao final da guerra, no ano de 1945, Churchill foi convidado para a varanda de Buckingham para cumprimentar o povo junto com os monarcas. O rei George VI tinha o hábito de fumar frequentemente. Isso resultou num câncer de pulmão, sendo submetido a uma cirurgia para retirar um de seus pulmões. Porém, isso não o impediu de continuar com o vício. Com o agravamento de seu estado de saúde, a princesa Elizabeth, sua herdeira presuntiva, passou a assumir mais deveres reais. No dia 31 de janeiro de 1952, George VI foi ao aeroporto de Londres para despedir-se da princesa Elizabeth e de seu marido Philip, o duque de Edimburgo, que partiam em viagem ao Quênia. O rei George VI morreu no dia 6 de fevereiro de 1952, enquanto dormia. Elizabeth passou a ser titulada Sua Majestade a Rainha Elizabeth, a Rainha Mãe. Esse era o título recebido da viúva de um rei. A Rainha Elizabeth ficou popularmente conhecida como a Rainha Mãe. Elizabeth ficou devastada pela morte de seu marido e se retirou para a Escócia para aplacar a tristeza. Porém, ela teve que regressar a Londres para cumprir seus deveres reais. Elizabeth atuou como conselheira de Estado entre o ano de 1953 a 1954, durante as viagens da Rainha Elizabeth II pelo exterior, e também cuidou de seus netos, Charles e Anne. Um dos passatempos que a rainha-mãe gostava era supervisionar a restauração do castelo de May, em Caithness, na costa nordeste da Escócia, em que ela usava quando queria fugir de tudo. Elizabeth frequentava seu castelo anualmente, durante 3 semanas de agosto e 10 dias do mês de outubro. A rainha-mãe também gostava de colecionar cavalos de corrida e obras de arte. A rainha-mãe precisou realizar uma cirurgia para a remoção do apêndice em fevereiro de 1964. Elizabeth se recuperou a bordo do iate Britannia. Ela também realizou uma operação para a retirada de um tumor em dezembro de 1966, logo após ser diagnosticada com câncer de colo. Em 1982, Elizabeth foi levada às pressas para o hospital quando ficou com um osso de peixe preso em sua garganta, realizando uma operação para retirá-lo. Sendo fã de pescaria, ela brincou depois do incidente. O salmão conseguiu a sua vingança. A rainha-mãe era conhecida por seu carisma, sendo considerada um dos membros mais populares da família real. O seu aniversário de 100 anos foi comemorado com desfiles, homenageando seu trabalho para a instituição familiar real. Elizabeth fraturou sua pelvis numa queda em dezembro de 2001, aos 101 anos. Mesmo sentindo dores, a rainha-mãe insistiu em ficar de pé para o hino nacional durante um serviço em memória ao seu marido, George VI, no dia 6 de fevereiro de 2002. 3 dias após essa cerimônia, sua filha, a princesa Margaret, faleceu. A saúde da rainha-mãe começou a deteriorar rapidamente. Ela estava sofrendo de um resfriado por 4 meses. No dia 30 de março de 2002, a matriarca faleceu enquanto dormia no chalé real em Windsor. A rainha Elizabeth II permaneceu ao seu lado. A rainha-mãe tinha o hábito de plantar camélias nos jardins de suas residências. Então foi confeccionado um arranjo especial, sendo colocado em cima de seu caixão,
quando ela foi levada de Windsor para o seu velório no Salão de Westminster. A rainha-mãe era um símbolo de tradição dos reinados anteriores, e sua popularidade foi demonstrada por mais de 200 mil pessoas, que passaram para ver seu caixão e prestarem sua última homenagem. A rainha Elizabeth foi enterrada ao lado de seu marido e de sua filha caçula no dia 9 de abril de 2002, na Capela de São Jorge, em Windsor. Olá, meus queridos companheiros! Gostaram do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda muito mesmo o canal a crescer. Desde já agradeço por sua companhia aqui durante o vídeo. Até a próxima!